Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Natália e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quis trazer pra vocês 5 indicações de livros de romance de formação / fofoquinha literária e também contar aqui algumas historinhas pra vocês de vocês. Mas calma que eu já vou explicar tudo direitinho. Antes de a gente começar esse vídeo, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Já deixa o like aqui, para você não esquecer de deixar depois, porque isso ajuda muito no engajamento. A Book Friday está chegando, que é um evento promovido pela Amazon, onde existe uma série de ofertas no setor de livros. E eu vou estar postando tudo no meu Instagram a respeito de todas as promoções que eu vi. Então, se você quiser ficar ligado de todas as ofertas, todas as promoções, os cupons, é só me seguir no Instagram que eu vou estar postando tudinho por lá. Além disso, também é bom ficar de olho nas outras empresas, né? Tanto da Submarino, da Americanas, que costumam entrar nessas ondas de promoção, apesar de não ser um evento específico dessas duas outras plataformas. É um evento promovido pela Amazon. E eu queria pedir para vocês, se vocês forem comprar qualquer coisa do site da Amazon, seja na Book Friday ou seja em qualquer outra ocasião, se lembrem, por favor, de usar o meu link. Isso ajuda demais a sustentar esse canal, a me ajudar a crescer com esse canal. E eu conto com a colaboração e com a ajuda de vocês para que eu consiga crescer, reinvestir, inclusive para divulgar esse livro para todos os seus amigos bookstans que gostam de falar de livro. Fala para a família, para o pai, para a mãe desse canal, envia esse vídeo para os seus amigos para que a gente possa chegar no maior número de pessoas possível. Sem mais delongas, vamos logo para o vídeo de hoje. Deixa eu explicar para vocês como vai funcionar. Eu vou dar aqui 5 recomendações de livros que são uma fofoquinha literária. Como assim, Natália, uma fofoquinha literária? Aquele livro que ele não tem muito um plot twist, ou às vezes tem, mas não é o foco. O foco não é o mistério, o foco não é o suspense, não é uma investigação, não é o terror, não é às vezes um romance, é só fofocaiada. É um que fala com o outro, que fala com o outro, e que disse isso, e que disse aquilo. Às vezes tem romance no meio, e a gente costuma chamar essas histórias de romance de formação, que são histórias que seguem a vida dos personagens durante um certo tempo e conta basicamente ali a vida daqueles personagens, às vezes sem muitas discussões profundas, só pra dar uma fofocada, isso que é a verdade. Então eu vim trazer pra vocês 5 recomendações de livros e depois das minhas recomendações eu vou ler pra vocês algumas histórias que vocês me contaram lá no Instagram. Há uns dias atrás eu publiquei nos stories dizendo que eu gostaria de fazer esse vídeo aqui que eu tô gravando agora. E eu abri um formulário no Google Forms onde as pessoas conseguiriam mandar histórias anonimamente. Histórias engraçadas, constrangedoras, que elas nunca contaram pra ninguém. Uma fofoquinha que edifica, pra eu poder contar aqui no canal e comentar com vocês e complementar esse vídeo. Se você ficou de fora dessa, não deixe de me acompanhar nas redes sociais, porque eu posto tudo por lá, principalmente no Instagram. Eu sou muito ativa no Instagram e no TikTok, mas eu também tenho Twitter. Se esse vídeo der certo, se vocês gostarem, eu posso trazer uma parte 2, com outros livros, com outras histórias. O primeiro livro que eu gostaria de recomendar pra vocês, que é pura fofoquinha, é Pequenos Incêndios por Toda Parte. Foi uma das minhas últimas leituras, se não me engano, há uns 4 livros atrás, era esse que eu estava lendo. E esse livro vai contar a respeito basicamente de 2 famílias diferentes. Nós vamos acompanhar a família Richardson, que mora em Shaker Heights, é uma família muito rica. E principalmente ali, os filhos vão estar mais em destaque do que os pais, mas os pais também têm certa importância. E chega na cidade uma nova família composta por uma mãe e uma filha, que é a Mia e a Pearl. A Mia e a Pearl, elas são... É difícil falar esse nome, né? Pearl. São nômades, elas vivem viajando por causa do trabalho da Mia, que é artista. Então acaba que a Mia nunca conseguiu estabelecer vínculos muito fortes e criar raízes em um lugar, porque ela vivia tendo que se mudar. E elas levam uma vida muito simples, com poucas coisas, já que elas estão constantemente se mudando, então elas não podem ficar carregando muita coisa, elas não têm muitas coisas. É assim que elas ganham dinheiro. A Mia vende as fotografias dela, e, em paralelo a isso, ela sempre arruma um emprego ali para poder sustentar enquanto ela está trabalhando num novo projeto. Porém, dessa vez, nessa cidade, a Pearl
pede pra ficar e a Mia promete que aquela seria a última mudança delas pra sempre. Porém, a Pearl começa a se envolver ali com a família dos Richardson. Começa pelo Moody, eles começam a ser muito amigos, a ficar muito amigos. E aí, daí vão se desenrolar muitas coisas, que é pura fofoquinha. Mexeu com família rica? Vocês já podem imaginar. É lógico que esse livro ele traz algumas discussões interessantes, como a questão do aborto, como a questão de imigrantes nos Estados Unidos, porque esse livro ele se passa na década de 70, se não me engano. E a Mia começa a trabalhar na casa dos Richardson, e aí questões de adoção, aborto, você vê que são assim, temáticas importantes sim, mas que não são o foco do livro. Os 4 irmãos são a Lexi, o Moody, o Trip e a Izzy. Eles são todos filhos dos Richardson e eles vão começar a criar essa amizade com a Pearl, que ela quase que entra pra família ali durante um certo tempo. Porém, ela começa a se envolver romanticamente com um dos meninos, e aí muda toda as questões aí, toda a conformação familiar. E a Izzy, ela é a filha revoltadinha, que não se dá muito bem com a mãe. E ela começa a se aproximar muito da Mia, que é a mãe da Pearl, porque a Mia é tudo que ela sempre quis numa mãe. Uma companheira, alguém pra conversar, alguém pra ensinar coisas pra ela, alguém pra estar presente. E o livro, ele começa com a casa dos Richardson pegando fogo, tudo sendo destruído, a família rica perdendo tudo. E aí vai meio que de trás pra frente, de como que chegou naquela situação ali, como que a casa pegou fogo. E que quase matou a senhora Richardson. E por isso que chama pequenos incêndios por toda parte. Existe essa discussão sobre como que o fogo ele elimina rastros e como que você precisa queimar um terreno para recomeçar o plantio daquele lugar. Mas apesar de parecer que é um livro super complexo, cheio de discussões, nada é muito aprofundado, não. Ele é um livro bem lento, mas eu gostei muito, porque eu gosto desse tipo de livro, que é fofoquinha, conversinha, nananana, disse-me-disse. E ele é contado em terceira pessoa, então a gente vê muito todos os personagens. E é muito legal, porque é fofoca de bairro, gente rica, e eu gosto desse tipo de história. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, e eu recomendo pra quem gosta, mas não pense, como eu disse, que vai ser um livro super emocionante, que vai te fazer surtar, que vai te fazer tremer de nervoso, porque esses livros geralmente não são assim. Geralmente você não fica muito emocionado com livros desse tipo. Geralmente eles são livros mais lentos mesmo, porque, como eu disse, narram situações do cotidiano. Ele vai ser mais linear mesmo. A minha segunda recomendação é polêmica, porque eu estou falando de Me Chame Pelo Seu Nome. Existe muita polêmica em volta do autor, dizendo que ele, né, é meio... aquela palavra com P, que eu não posso falar aqui. E a relação do Hélio e do Oliver no livro é um pouco problemática, sim. Principalmente porque o Oliver é muito mais velho do que o Hélio, então existe essa dinâmica de poder. Então eu não vou negar que existe essa problemática, sim. Existem situações no livro que são um pouco desconfortáveis, também não vou mentir. Mas apesar disso, foi um livro que me emocionou muito, porque tem uma escrita muito bonita. Nesse livro nós vamos acompanhar a história principalmente do Hélio, porque é do ponto de vista dele que é escrita essa história. E o pai dele é historiador e recebe uma pessoa, um cara, na verdade todo verão o pai dele recebe algum estudante ali para ajudar ele em pesquisas, em catalogações, enfim, para ajudar ele no trabalho dele. E no ano em que começa a ser narrada essa história, é com a chegada do Oliver, um homem bem mais velho. Eu não sei quantos anos ele é narrado no livro, mas eu acredito que ele esteja perto dos 25, 26, enquanto que o Hélio tem 17 anos e aí ele não havia se descoberto. Então, assim, a gente percorre toda essa trajetória da história dos dois. E é muito legal exatamente porque é uma escrita muito bonita. Eu acho uma escrita muito bonita. Eu amei os cenários, como que eles são descritos, como que você se sente na Itália sem nunca ter estado na Itália. Tipo, eu tenho certeza que eu já estive lá nos meus pensamentos, porque é muito gráfico, é muito bonito nesse sentido. E é uma história triste e existe uma reflexão, uma discussão sobre como que
um relacionamento que ele tem uma dinâmica de poder, mas quando isso existe, principalmente porque o Oliver é muito mais velho, como que isso danifica a cabeça, como que isso prejudica e causa traumas e coisas na outra pessoa. É possível ter essa reflexão a partir desse livro. E eu gosto muito porque você vai acompanhar ali a vida do Hélio durante muitos anos, inclusive depois que ele já é muito mais velho. Eu, inclusive, gosto mais do final do filme do que do final do livro, porque eu acho que faz mais sentido. Mas é um romance de formação exatamente porque você segue vários anos da vida do mesmo personagem ali, com as tramas, as dúvidas e as reflexões, os sentimentos dele. E eu acho que a escrita desse livro é muito, muito bonita e é o que eu mais gosto nele. O terceiro livro que eu vou indicar aqui pra vocês é um livro que eu já falei aqui no canal, já tem um tempinho, tem um vídeo só pra ele. Se você ainda não assistiu, é só clicar nos cards que vai estar aqui, que é o livro As Mães da Brit Bennett. Talvez ele seja o melhor exemplo do que é um romance de formação, o que é um romance fofoquinha, como eu gosto de dizer. Porque esse livro vai acompanhar a história da Nadia, uma mulher negra, na verdade uma menina, né? Ela começa sendo uma menina. Vai se envolver ali com o filho do pastor da igreja e coisas vão acontecer a partir daí. Por que eu não posso contar mais? Porque qualquer outra coisa que eu contar vai ser spoiler, né? E já tem um vídeo inteiro falando desse livro, se você quiser ver. Mas por que eu gostei desse livro? Exatamente porque ele é uma leitura leve, lenta também. Todos os livros nesse gênero eu acredito que sejam lentos. Mas vai acompanhar a história da Nadia, vamos ter várias discussões interessantes sobre amizade, aborto, relacionamento de pai com filho. E a mãe da Nadia cometeu suicídio logo assim, no começo do livro a gente já sabe, então também não é spoiler. E como que ela lida com isso também é um processo muito interessante de se acompanhar. Mas, como eu disse, nada disso é muito bem desenvolvido. Não é como se o tema fosse discussão sobre o aborto, o tema é discussão sobre o suicídio. Não é, são temas que rodeiam e que permeiam a história, mas é muito mais focado nos personagens, nas pessoas que constroem a narrativa, do que na história que essas pessoas estão vivendo, do que os problemas e os pontos altos da história. Realmente uma história mais linear, porém eu gostei muito desse livro, tive uma excelente experiência. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu gostei muito principalmente porque eu sou cristã, então eu conheço muitas das coisas que a personagem narra aqui de dentro da igreja, de dentro de uma instituição religiosa, então é muito interessante, é muito legal. Eu não lembro quantas estrelas eu dei pra este livro, porém gostei muito, muito mesmo e recomendo pra vocês. O penúltimo livro que eu queria indicar pra vocês é nenhum mais, nenhum menos do que o meu livro, gente, O Paraíso Fica ao Lado. Vocês acharam que eu não ia me incluir nessa história, né? Vocês tinham certeza. Claro que eu não ia deixar passar essa oportunidade de falar pra vocês sobre o meu livro, que por acaso está em campanha de arrecadação no Catarse. Quando vocês estiverem vendo isso, vai faltar mais ou menos 20 dias de campanha, 23 dias de campanha. Então você ainda pode me ajudar contribuindo financeiramente para essa campanha ou divulgando, mostrando para outros amigos. Como eu tô publicando em todas as redes sociais, é fácil para vocês interagirem, compartilharem. Então eu peço muito, muito, muito a ajuda de vocês, porque principalmente vocês aqui do canal que estão aqui só pelo conteúdo literário, acredito que seja um assunto pertinente a vocês, um assunto que interessa a vocês, que é o meu livro. Se vocês gostam de mim, do jeito que eu falo, dos livros que eu leio, vocês provavelmente vão gostar do meu livro. Se não gostar também precisa ler pra saber, né? E pra vocês lerem, pra vocês terem acesso a essa história, eu preciso finalizar a produção desse livro. E pra finalizar a produção desse livro, eu preciso de din-din. E por causa disso que eu criei a campanha no Catarse, porque é muito caro. Lá, inclusive, tá descrito todos os custos que eu estou tendo na produção do livro, que já tive, inclusive. Por isso que eu cheguei ao valor que eu estou pedindo lá no site. E eu conto com a ajuda de vocês para alcançar essa meta, para eu conseguir terminar esse livro. Eu não sei se vocês assistiram uns vídeos aí pra trás, onde eu conto bem detalhadamente toda a história, de como que eu comecei a escrever, de onde surgiu a história do livro, mas se você ainda não sabe, eu vou dar um recap aqui pra vocês. O meu livro vai contar sobre uma personagem chamada Lucy Highmore, uma garota de 16 anos que se vê obrigada a mudar de escola, porque os pais dela são extremamente rígidos, e aí ela sai da cidade natal dela, onde ela tem os amigos, onde ela tem a família, que apesar de que ela não se dá bem com a família, é uma segurança que ela tem, para ir para um internato exclusivamente feminino chamado ECIS. A Lucy é uma personagem que tem muitos problemas de socialização, ela não sabe se socializar bem, ela não sabe interagir com as pessoas, ela é extremamente
fechada e introvertida. Então, quando ela chega nesse novo lugar, ela se propõe a abandonar toda essa personalidade, características dela, porque ela tem mais medo de ficar sozinha do que medo de ir falar com as pessoas. Então, ela quer superar esse medo, passar por cima de si mesma para poder falar com as pessoas. E aí ela chega na escola durante um período chamado período de ambientação. Como é um internato, a ICIS promove um mês, se não me engano, aquelas que não lembram nem do próprio livro, não sei, eu acho que é um mês, onde os alunos vão para a instalação das escolas para conhecer as instalações, conhecer os outros alunos, conhecer os professores, entrar no ritmo da escola. E a escola promove diversos eventos durante esse período. Porém, acontece um incêndio de origens misteriosas que acaba destruindo parte da escola da ICIS feminina. Mas isso não é um problema, digamos assim, porque a uma floresta de distância existe uma ICIS versão masculina. E a Lucy e suas amigas fogem do colégio para ir para essa ICIS masculina. Não é ideia da Lucy, obviamente, quando ela chega lá, isso já é um hábito do grupo de amigas que acolhe ela logo de cara. E ela vai na onda. E exatamente por esse senso de pertencimento, essa vontade de pertencer, essa vontade de agradar e de ser como as outras pessoas do grupo, ela quer ser igual às outras pessoas do grupo dela. Então ela começa a se anular em nome de parecer com essas pessoas. Porém, o preço que se paga por você negar a sua personalidade, negar quem você é muito caro. E ela sente na pele isso. Então, quando acontece esse incêndio, as garotas da ICIS feminina são levadas para a ICIS masculina por questões de segurança e para que haja essa reconstrução da ICIS feminina antes do retorno às aulas. A Lucy passa por um grande processo de involução até que ela chega ao fundo do poço mesmo e ela se vê mais uma vez sozinha, só com o que sobrou dela. Porém, a gente também acompanha a sua evolução após essa queda. E é muito interessante acompanhar a história da Lucy. E apesar de existir sim plot twists, apesar de existir sim grandes revelações e alguns mistérios a se descobrir, é também um romance de formação porque as questões dos relacionamentos entre as pessoas, os relacionamentos interpessoais, são muito mais importantes do que os eventos. Então, por exemplo, numa história de fantasia, lógico que os personagens são importantes, mas a magia é importante, a construção de mundo é importante. Em ficção científica, você descrever os inventários, enfim, o cenário, o novo mundo são importantes. Nesse caso, o mais importante são as relações entre as pessoas, apesar de que sim, existem grandes revelações, tem plot twist, tem muita tristeza, muito drama, muita melancolia. É um livro extremamente melancólico. E pra você que ficou curioso pra ler, por favor, me ajude lá no Catarse, porque em breve ele estará disponível tanto em e-book quanto livro físico. O livro físico vocês vão comprar diretamente comigo. O e-book vai estar disponível na Amazon. O último livro que eu queria recomendar pra vocês provavelmente já conhecem, que é Mentirosos, ou We Were Liars. Eu li esse livro em inglês, porque eu comprei essa versão em inglês na promoção de importados da Amazon, mas eu não sabia que ele era capa comum. E eu fiquei completamente apaixonada nesse livro. Eu quero fazer um vídeo só pra esse livro, até porque existem umas páginas de bônus aqui atrás que eu queria muito mostrar pra quem já leu e que eu sei que não tem no livro em português, porque minhas amigas já falaram. Mas esse livro vai contar basicamente a respeito de uma família também muito rica, que são os Sinclair. Eles têm uma ilha particular e lá fica todas as irmãs ali, com os maridos ou namorados e os filhos, que são primos entre si, obviamente, e um amigo, que é o Gol. Ele não é primo, ele não é da família, ele é filho do namorado de uma das mulheres lá do Sinclair. E aí tudo vai girar em torno desses 4 amigos, que 3 deles são primos, né? E aí a gente sabe que acontece uma tragédia no verão 15, né, que eles chamam assim, e que a Katie, que é a personagem principal que narra o livro, ela não consegue se lembrar do que aconteceu. Ela não se lembra do que é essa tragédia, por que tá todo mundo meio receoso de falar disso, tipo, o que aconteceu com ela, porque nessa situação ela bateu a cabeça no rio, ela foi encontrada, tipo, às margens do rio, com as roupas do corpo tudo molhada e com a cabeça machucada, enfim.
e aí ela tem constantes dores de cabeça e ela tem uma perda de memória seletiva. Todo esse livro decorre em ela tentando, né, descobrir o que rolou, já que ninguém quer contar pra ela, pra preservar a saúde mental dela. E ela também narra algumas outras situações sobre verões anteriores ao verão 15 e para construir também a relação entre ela e os primos, como que formou essa amizade, e também o verão que ela voltou para a ilha. A ilha se chama Beechwood Island e tem lá as casinhas de todo mundo, e aí, enfim, a ambientação é super interessante, é super legal, você realmente se sente na praia. E é um livro que, assim, problema de gente rica, entendeu? Até tem algumas discussões interessantes, porque, por exemplo, o Gol, ele é um menino de ascendência indiana e ele não é rico, então existe esse preconceito, principalmente por parte do patriarca da família, e existe desenvolvimento de relacionamento, amorzinho, romance. É um livro muito legal, destruiu o final, chorei pra caramba, eu falei, não vou chorar. Eu já sabia que todo mundo chorava no final desse livro, eu falei, não vou chorar. Exatamente porque a gente foi curioso pra descobrir o que aconteceu, e quando a gente descobre é muito chocante, muito impactante. Porém, também é um romance de formação, porque, como eu disse, exatamente, só as únicas coisas que importam nesse livro são a construção das relações interpessoais. E até porque o que acontece, a tragédia que acontece, tem a ver com a relação da própria Katie com a família. Basicamente, fofoquinha literária. Acabaram agora as recomendações para vocês e eu lerei então as histórias que vocês me mandaram lá no Forms do Google. Primeira história. Em 2020, eu, sem dinheiro, fui parar no Rio de Janeiro para conhecer uma garota que eu estava conversando no Twitter. E eu tinha certeza absoluta que era ela. Deve ser tipo assim, que era ela, a garota. Na véspera da minha viagem, eu saí com uns amigos, bebi um pouco além da conta, quase perdi o ônibus, mas consegui chegar. Marcamos de nos ver e eu peguei um Uber pra Barra. No caminho tava um trânsito absurdo. Eu, com medo dela ficar me esperando, desci de carro e andei 6 quilômetros até chegar onde ela tava. Cheguei morto, mas valeu a pena. Caraca, isso que é amor, né? Vontade de dar uns beijos na boca. A gente teve uma noite incrível. Ela não era ela, mas era uma pessoa fantástica que eu tenho contato até hoje. Nos vimos mais vezes, mas já sem aquela ideia de paixão, mas eu faria tudo de novo. Ai, achei fofo, gente. É isso, você não pode se fechar pro amor, entendeu? Segunda história. O irmão do meu namorado é muito afim de mim. E eu não sei como fazer pra isso parar, porque não sei como contar pra ele. Deve ser pro namorado, né? Eles não são muito próximos, mas acho que ia ficar um clima ruim de todo jeito. Enfim, queria desabafar só. É, amiga, é situação muito tensa, porque por mais que eles não sejam próximos, como você disse, são irmãos, né? Então vai ficar um clima ruim sim, mas eu acho que você tinha que falar com seu namorado, até pra ele te proteger, né, de situações desconfortáveis e tal. Mas fala com ele sim, porque se ele é seu namorado, você confia nele. Aquela que virou um quadro de conselho, né? Mas se você confia nele, conta pra ele. Eu acho que vai tirar um peso das suas costas. Terceira história. Minha vizinha tá traindo o marido dela há meses. E ele não faz ideia. Era pra ser fofoca de você, gente, não fofoca dos outros, né? Mas tudo bem. Como a minha janela é de frente pra rua, vejo todo dia ele saindo pra trabalhar. E uns 20 minutos depois chega um polo preto com o mesmo cara. Já vi eles juntos pela janela também. Tá me lembrando uma história aqui. Não sei, não lembro. Mas tu é futriquenta também, né? Ou futriquento. O que você tá olhando a janela da casa dos outros, gente? Pelo amor de Deus, mas enfim. Cuidado com polos pretos, né? Próxima história. Eu, quando era mais novo, tinha um crush absurdo numa garota da igreja que eu tinha começado a frequentar. Ela, obviamente, não tinha ideia, porque além de mais velha, ela era mais alta que eu. Logo, não tinha coragem de falar com ela. Mas eu ia semana após semana só para poder conversar 5 minutos com ela depois do culto sobre Supernatural. E nas semanas que tinham 2 cultos, eu ficava nuvens. Meus 5 minutos semanais com a minha crush dobravam. Minha semana era até mais feliz. Achei incrivelmente fofinho. E queria dizer, gente, não desistam dos crushes da igreja, tá? Aquela. Porque, por exemplo, meu namorado e eu, a gente é amigo de criança mesmo, de infância. E ele é mais novo que eu. E também era mais baixo que eu. E a gente se via uma vez por ano nos acampamentos da igreja.
e estamos aí há quase 3 anos juntos, então não desista do seu sonho. Próxima história. O namorado da minha amiga já me mandou um nude, mas não tenho coragem de contar pra ela, ainda mais porque já tem muito tempo. Mas ele mandou quando eles já namoravam ou foi depois? Porque se foi ou foi antes? Porque se foi antes, acho que você não precisa contar, talvez. Mas se eles já namoravam, eu acho que é seu dever como amiga contar. Se eu fosse a amiga, eu gostaria que me contassem uma situação dessa, né? Mas enfim. Próxima história. Minha avó engravidou da minha mãe quando ainda não era casada com o meu avô. Daí eles casaram às pressas porque seria muita desonra para a família eles terem filhos sem serem casados. Aí, anos depois, descobriram que minha mãe não era filha do meu avô e sim do vizinho da minha avó. Aí vai a avó é a mulher da janela da outra história, né? Eu amo esses barracos de família, essas tretas de família que, tipo, surge muitos anos depois. Eu acho tudo, parece filme mesmo. E vamos pra última história. Como eu conheci meu namorado? Fui no cinema em novembro de 2018 e vi um cara maravilhoso. Falei, socorro, quero ele pra mim. Tirei uma foto escondida nesse dia e guardei. Em fevereiro de 2019, estou descendo para o meu colégio quando esse mesmo cara está subindo a rua. Cheguei na minha sala correndo, contando para as minhas amigas que vocês não vão acreditar em que eu acabei de ver. Encontrei com ele mais algumas vezes nesse caminho, até eu decidir seguir ele deve ser, na rua para ver aonde ele ia. Descobri que fazia cursinho bem perto da minha escola e eu tinha uma amiga nesse cursinho. Arrumaram o nome e o número dele para mim. Mandei uma mensagem. Olha, você vai achar isso meio estranho, mas te vi no cinema um dia e você parece super bacana. Bacana, né? Uhum. Então, oi. E hoje estamos juntos faz 3 anos. Tá vendo, gente? Não desistam dos seus sonhos. Não tenham medo de parecer freaks. Porque você manda uma mensagem pra pessoa aleatória porque você viu lá no cinema. Não desistam dos seus sonhos. Eu adorei essa história de amor. Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, das recomendações. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram desse estilo, se vocês querem mais, se eu abro um formulário de tempo em tempo pra contar as histórias de vocês. Já deixa o like aqui embaixo pra mim se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e me acompanhar nas redes sociais. Não se esqueça também da minha campanha no Catarse, que tá ativa para você poder me ajudar a publicar meu primeiro livro. E também, se você precisar comprar qualquer coisa no site da Amazon, você já sabe, use meu link de associado para me ajudar. Espero